Irmãos, eu vos saúdo na paz do Senhor. Como os irmãos têm acompanhado, irmão, nós ainda estamos nesse período de afastamento, de isolamento social, cumprindo, fazendo a nossa parte como igreja, para não escandalizarmos o mundo como um povo rebelde. Nós somos sujeitos, sim, às autoridades. Mais uma vez digo, irmãos, que as autoridades elas são constituídas por Deus. E é nosso dever, irmãos, orar pela nação. Assim como a palavra de Deus ela instrui o povo de Israel orar pela paz de Jerusalém, assim nós oramos pela paz da nossa nação, pelas autoridades que nos representam, porque nós estamos no meio de tudo isto. Mas graças a Deus, irmãos, que estamos firmes, fortes, que a igreja, o templo está fechado. É verdade. Mas isso não para no avanço da igreja. Eu sempre vou dizer isso, irmãos. Isso não para o avanço da igreja. O mundo não sabe, irmãos, que o nosso Deus é Deus de perto, Deus de longe. Talvez o mundo não saiba que o nosso Deus, único, ele é onisciente. Ele sabe, conhece a profundeza da nossa alma, o profundo do nosso coração. E o livro de Salmos, desse que nós vamos estudar, fala que antes das palavras chegarem na nossa boca, o Senhor já as conhece. Sabe? Até os pensamentos, quando nós estamos pensando em algo, no nosso pensamento, em se aproximar de Deus, Ele já vem ao nosso encontro. É dessa maneira, irmãos. Esse trimestre, irmãos, nós vamos falar sobre Salmos. É 3 meses, irmãos, dedicado a louvor, a adoração, a oração, que é uma coisa muito importante e essencial na vida do cristão. É o livro de Salmos. Já passamos por uma lição igual a esta, irmãos, há muito tempo atrás. Talvez poderíamos até colocar como esse volume 2, porque nós já estudamos, só que o livro de Salmos ele é muito extenso. Nós temos uma coletânea de 5 livros que compõem o livro de Salmos. E os livros de Salmos, assim como alguns livros são considerados livros poéticos, nós temos Jó, nós temos o próprio Salmos, nós temos Eclesiásticos, Provérbios, Cantares de Salomão. São todos livros, segundo a tradição, que são os pais da igreja, em que em seus vários concílios, desde o primeiro concílio lá em Jerusalém, que teve a participação do apóstolo Pedro, como Paulo, até o último concílio, lá por volta do ano 1500, se não me falha a memória, que teve a última participação, o último concílio, que foi o concílio onde teve a participação muito valiosa do então padre alemão Martinho Lutero. Então, eles classificaram, de todos os livros fizeram a separação e fizeram, de todos os livros entenderam que eram hinos, louvores, versos. Bem se sabe, irmãos, que nós não falamos que nós vamos ler o versículo tal do livro de Salmos. Não existe versículos, existe versos. Poderemos até colocar o capítulo, se algum assim deseja. Mas, como não temos
Salmos 150, Salmos 40, Salmos 91, Salmos 23, não tem capítulo e não tem versículo, tem versos. E quando nós olhamos para essa obra-prima, entre os seus muitos autores, escritores, que bem que se sabe que na maioria deles, o salmista Davi foi o que mais copilou. Olha, irmão, nós temos Davi, nós temos o próprio Salomão, nós temos Asaf, nós temos Jedutum, nós temos Esdras. Quando eu falo de Esdras, mas eu me lembro do Salmo 119, que dá a entender ali quando eles estavam voltando do cativeiro da Babilônia. Coisa maravilhosa, irmãos. Mas nós estamos aí, irmãos. Não é porque eu estou aqui na minha casa, que o irmão está na sua, que nós vamos parar com esse estudo maravilhoso. Crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É uma ordem imperativa. Hoje e amanhã e sempre. Até que o Senhor venha. Irmãos, nós vamos estudar a primeira lição. E o título da lição da escola dominical é Salmos, um guia devocional para o cristão. Texto áureo. Cantai louvores ao Senhor com a harpa e a voz de canto. Salmos 98, verso 5. A verdade aplicada desta lição é: o livro de Salmos muito contribui para a vida de adoração e oração do discípulo de Cristo. Objetivos da lição: apresentar uma visão panorâmica dos Salmos, mostrar a importância dos cânticos e destacar alguns termos específicos dos Salmos. Vou ler aqui rapidamente também, irmãos, texto de referências. Como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. Salmos 42. Salmos 44. Ó Deus, nós ouvimos com os nossos ouvidos, e nossos pais nos têm contado os feitos que realizastes em seus dias, nos tempos da antiguidade. Ou seja, irmãos, é uma coisa que se passa de geração a geração. Uma geração anuncia a outra geração as obras do Senhor. Salmos 45. O meu coração ferve com palavras boas. Falo do que tenho feito no tocante ao rei. A minha língua é a pena de um destro escritor. É uma coisa que nós devemos pensar, mas a minha língua é uma pena na mão de um destro escritor. Ou seja, irmãos, foi o que o salmista Salomão falou. Pode de uma mesma fonte sair águas doces e amargas? Não, irmãos. Ou elas saem doces, ou elas saem amargas. O apóstolo Paulo fala que as nossas palavras elas têm que ser temperadas. Ou seja, irmãos, o salmista Davi disse: uma vez Deus falou, duas vezes eu ouvi. Né? E não devemos nos precipitar em falar. Temos que ser prontos para ouvir. E o livro de Salmos nos ensina isso, irmãos. O livro de Salmos, ele é uma coisa que se recolhe toda pessoa. Todas as pessoas têm ali, irmãos, os Salmos 23 decorado, as pessoas têm os Salmos 91 decorado, né? Muito se tem se lembrado no livro de Salmos nos dias de hoje que estamos vivendo, né? 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Não é isso, irmão? Quantos não falaram isso? Praga nenhuma chegará à sua tenda. Né, irmãos? Mas tem que viver isso, irmãos. Tem que viver. Tem que viver
o livro de Salmos. Sentir a presença do Senhor, porque o Senhor, ele habita entre os louvores. Introdução. É provável que a maioria dos cristãos tenha recorrido ao livro de Salmos em algum momento da sua vida, seja de angústia ou de alegria. A igreja tem se valido dos seus ensinamentos, portanto, é necessário conhecê-los. Primeiro, título, divisão do livro e autores. Bom, já fiz aqui uma coisa rápida aqui, mas nós vamos nos aprofundar mais um pouquinho. Nesse tópico, analisaremos o título, a divisão e os prováveis autores do livro de Salmos. Título. A palavra Tehillim no hebraico significa louvor, e por isso podemos traduzi-lo como o livro dos louvores. Tehillim é o livro dos Salmos. Trata-se de composição métricas do Inário de Israel, conforme descreve Matthew Henry. Embora cantar seja bem a voz da alegria, da intenção das canções é de uma latitude muito maior. Auxiliar a memória e expressar e incentivar todos os outros afetos, bem como a alegria. No livro de Salmos encontramos a enunciação de diversos sentimentos, alegria e tristeza, desejo de intimidade e proteção do Senhor, exaltação dos seus feitos. Este livro, divinamente inspirado por Deus, não se resume a uma canção. Os versículos de Tehillim, que é os Salmos, ensinam, alertam e trazem à memória os feitos do agir e agir de Deus. Percebemos que o louvor genuíno deve se fazer parte da vida do cristão. Por intermédio do louvor, exaltamos a Deus por sua soberania e seus feitos. O louvor genuíno, o coração que é espiritualmente a alma. Quando eu falo espiritualmente, é no mundo espiritual. Quando se fala do coração, na Bíblia, se fala da alma, que é a responsável pelas emoções. Eu sempre digo, irmãos, que na tricotomia do corpo, da alma e do espírito, o espírito, ele é o responsável por quem você é, pelo seu modo de ser, pela sua personalidade. Se você é sério, se você gosta tudo certinho, se você não se atrasa quando chega no lugar numa hora marcada, aquilo que faz da sua conduta, aquilo que faz do seu testemunho, o responsável disso é o seu espírito. A sua alma, ela é responsável pelas suas emoções. Nós não conseguimos dividi-la, somente compreendê-las. A única que vai fundo, como diz a palavra de Hebreus, que ela divide a alma do espírito, juntas e medula, que ela vai lá no centro, é a palavra de Deus. Então, é com a alma, que é o coração, que é extraído os louvores a Deus. E Deus habita entre os louvores, não é naquela atmosfera que canta. Quando fala que Deus habita entre os louvores, é quando Deus habita no seu coração. Porque o seu louvor sai do seu coração, é que ali está Deus. E o cristão é uma coisa como respirar. Ele louva o Senhor. Em qualquer momento da sua vida, em qualquer situação, o cristão está sempre louvando a Deus, agradecendo a Deus. Até no momento que estamos vivendo, irmãos, nós estamos louvando ao Senhor. Que coisa maravilhosa, irmãos. Deus está do nosso lado. Deus está do nosso lado. Nos guarda, nos protegendo. Este mal vai passar, irmãos. Logo, logo nós vamos nos congregar novamente. Nós vamos continuar aquele grande ensaio que temos, sabe? Quando nós vamos para a igreja, quando nós vamos ali adorar,
exaltar o nome do Senhor, nós estamos só praticando aquilo que nós vamos viver na eternidade, que é a adoração a Deus. O subtópico 2 é divisão do livro. Nesse primeiro tópico aqui, irmãos, como já disse, tem vários autores, vários. Eu acho que o campeão dos livros de Salmos, que vai até o Salmo 70 ali, mais ou menos, foi Davi. Davi, ele era por natureza, irmão. Ele construía os instrumentos, louvava o Senhor em qualquer tempo da sua vida, em qualquer momento, seja no momento de angústia, de tristeza, de perseguição, de vitória, sempre tinha um louvor preparado para o momento. A Bíblia fala, irmão, da primeira adoração em louvor se deu quando o povo saiu quando o povo saiu e atravessou o Mar Vermelho, saindo da escravidão, atravessando o Mar Vermelho. Ali se teve registro da história da primeira vez que um povo adorou ao Senhor. E de lá para cá, não parou. Aprendemos muitos. O próprio Senhor Jesus, em muitos momentos do seu ministério terreno, ele louvou ao seu Pai Celestial, por muitas das vezes, até no momento crucial da sua vida, irmãos. Momentos antes, lá quando ele estava se dirigindo ao Getsemane, quando ele ia ser pego pelos malfeitores, quando ele realizou ali a última ceia, quando ele estava para ser entregue na mão dos malfeitores, ele saiu. Os evangelhos registram este momento, que eles saíram louvando ao Senhor. Praticamente, ele usou algum cântico dos degraus, né? Os cânticos dos degraus, que maravilhas! Quando nós nos deparamos com Salmos 122, por exemplo, cântico dos degraus. Era quando o povo subia as escadarias de Jerusalém para adorar no templo. Eles subiam. O cântico dos degraus é isso, irmão. Todo o povo se congregava e ia subindo as escadarias para chegar ao templo, iam louvando ao Senhor enquanto davam cada passo para aqueles degraus. Por isso que eles são registrados como cântico dos degraus. E ecoou até os dias de hoje. E nós muitas das vezes, como falamos numa leitura oficial, como um devocional, nós estamos realizando aquilo que o povo, nos tempos do rei Davi, nos tempos de Salomão, faziam em ano, quando se reunia para a Páscoa. Este momento que nós estamos vivendo, a Páscoa era uma vez por ano ali, irmãos, assim como é no mundo hoje. Uma vez por ano. Só que o significado, irmão, para o cristão é muito diferente do que nós vivemos esse comércio. O que se alegra, o que é benéfico é para a alma, é para o espírito, irmão. A alegria promovida por uns lábios que louvam ao Senhor, não tem como explicar isso, irmãos. Não tem como explicar. A pessoa precisa viver isto. A pessoa precisa sentir isso para abrir a sua boca e louvar ao Senhor. Divisão dos livros. É comum considerar a divisão dos livros de Salmos em 5 livros, que começam respectivamente no Salmo 1, 42, 73, 90 e 107. David M. Howard Jr. destaca uma interessante observação feita por Gerard H. Wilson sobre o livro Começar com um Salmo, que exalta a relevância da meditação na palavra de Deus, Salmos 1, e encerrar com uma exortação a todos para louvar o Senhor, Salmo 150. Assim a vida deve ser vivida, pautada na palavra de Deus e para a glória de Deus. Eu tenho textos aqui da Bíblia, irmãos, que falam que toda a natureza louva ao Senhor, registrado no Salmo 150. E alguns livros, no livro de Salmos, fala que até a natureza inanimada,
que é o sol, a lua, as estrelas, o granizo, as montanhas, todas essas naturezas louvam a Deus. Louvam a Deus. Eu tive a liberdade, como estamos nos estudos, mas eu vou ler aqui algo muito interessante sobre o livro de Salmos. A chamada aqui, por exemplo, o chamado para louvar a Deus também ecoa por todo o Novo Testamento. O próprio Senhor Jesus louvou ao seu Pai Celestial. Mateus 11, 25, Lucas 10 e 21. Paulo espera que todas as nações louvam a Deus. Romanos 15, do 9 ao 11, Efésios 1, 3, 6, 12. E Tiago nos conclama a louvar ao Senhor. Irmãos, aqui fala algo sobre uma palavra, né? O Antigo Testamento, ela emprega 3 palavras básicas para conclamar os israelitas a louvar ao Senhor. Uma coisa muito interessante, mas o louvor ao Senhor, ele foi sempre uma conclamação ao povo de Israel. Então, toda vez que nós temos ali pastores, não estão convidando os irmãos, é uma conclamação ao povo cristão para louvar ao Senhor. É uma coisa maravilhosa, irmãos. E tem uma coisa aqui, irmãos, uma palavra, olha, a palavra Barak, por exemplo, que é traduzida, a palavra Barak quer dizer bem dizer. A palavra Barak, que é no hebraico, traduzida para o português, quer dizer bem dizer. Bem dizer o quê? Bem dizer ao Senhor. A palavra Yadar, às vezes traduzida por dar graças. A palavra aleluia, que literalmente significa louvai ao Senhor. Literalmente, a palavra aleluia. Toda vez que nós falamos aleluia, nós estamos falando, usando um termo hebraico que quer dizer louvai ao Senhor. Continuando aqui, irmãos. 1:3. É importante ressaltar que nem todo salmo é de autoria de Davi. Talvez por ser mais conhecido e atribuído a ele um maior número de salmos, 73 para alguns comentaristas, é que seja comum denominar salmos de Davi. Vocês já repararam, irmão, que todas as vezes nós falamos o salmista, aí você já vem logo na mente Davi, porque é o que mais aparece. Mas nós temos muitos homens. Asaf, que era um dos chefes designados por o próprio Davi como o chefe do seu turno para louvar o Senhor. Irmãos, se não me falha a memória, irmãos, no livro de Crônicas, eles eram separados de 200 em 200. Não parava, não cessava o cântico dentro do templo. Era uma turma de 200 que ia, um determinado horário, e quando terminava o turno daquele, entrava um outro turno, como se fosse numa fábrica hoje, dos 3 períodos. Era de 200 em 200. Tinha o Gedutum, tinha o Asaf, todos esses eram líderes dos seus turnos, que conclamavam o povo para adorar a Deus. E não parava. Porque Davi sabia que era uma coisa muito importante, era render ao Senhor graça. Render ao Senhor graça com lábios no louvor, que era extraído do próprio coração, que é a alma. Para alguns comentaristas, é que seja comum denominar Salmos de Davi. Porém, há muitos cuja autoria é desconhecida ou sem consenso entre os estudiosos. 50 salmos, segundo a Bíblia, da escola bíblica, como os Salmos 1, 2, 10, dentre outros. Outros são Moisés, Salomão, Asaf, Emã, Etã, os filhos de Corá. Assim o Espírito Santo inspirou e conduziu diferentes pessoas em diversos momentos para registrar que, independente dos contextos e épocas, o Senhor Deus é digno de adoração em todo o tempo. Dele somos dependentes. Nós louvamos ao Senhor com o hino da harpa. Fala que os mais belos hinos e poesias foram escritos ou foram feitos em tribulação. Não existe tempo, irmão. Vou colocar aqui até uma frase coloquial. Não tem tempo ruim
para o cristão para louvar a Deus. Não existe tempo ruim. Ah, hoje eu estou triste, não vou adorar o Senhor, irmãos. Isso é coisa da carne, irmão. O espírito, ele é inabalável. O espírito é inabalável. O apóstolo João, na terceira carta ao João, se não me falha a memória, ele escrevendo a Gaio, que era um presbítero, o apóstolo João fala assim: vosso votos por tua prosperidade, assim como é próspero a tua alma. Vamos refletir nisso, irmãos. Vou até ler aqui, para não cometer o erro, em 3 João. 3 João. Diz assim: o presbítero ao amado Gaio, a quem na verdade eu amo. Amado, desejo que vá bem em todas as coisas e que tenha saúde, assim como bem vai a tua alma. O apóstolo João, desejando a prosperidade, até saúde. Acredito que naquele momento em que foi compilada essa epístola endereçada a Gaio, ele estava passando por dificuldade financeira. Olha aqui, irmão. Dificuldade financeira. Ele estava passando por uma enfermidade, mas isso não abalou Gaio. Isso aí é um tapa na cara de muitos cristãos que acham que para estar feliz espiritualmente, a vida material tem que estar igual, subindo igual. Não, isso, se você ler e meditar nessa passagem, você vê que é totalmente diferente. O apóstolo João, endereçado a sua epístola ao presbítero Gaio, ele diz que ele fazia voto por tua prosperidade e por tua saúde, assim como é próspero a tua alma. Isso não abalou, não fechou os lábios do presbítero Gaio em adorar ao Senhor em qualquer momento da sua vida. Assim como não deve abalar a minha vida nem a tua. Em todos os momentos nós temos que ser confiantes e alegres no Senhor. Alegres. Porque podem, irmãos, esse tabernáculo aqui eles podem tirar, mas eles não podem tocar na tua alma nem no teu espírito. Isso eles não conseguem atingir. Em qualquer momento, irmãos. Em qualquer momento da tua vida. Não deixe que furtem de você. Não deixe que tire de você. Até no momento que nós estamos vivendo, desse momento aqui. Não pode tirar da gente o direito de adorar a Deus. Não é no modo coletivo. É eu na minha casa. É você na sua casa. Porque isso somos igreja. E isso nós somos igreja, irmãos. E isso o inimigo não vai frustrar. Ele vai tentar. Mas o Senhor diz que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja do Senhor. A igreja do Senhor não é aquele templo que está fechado, não, irmão. A igreja do Senhor não são os templos que estão fechados pelo mundo. A igreja do Senhor somos nós. Somos nós. E nós adoramos um Deus que é onisciente. Ele está aqui, ele está lá na China, ele está nos Estados Unidos, ele está na Alemanha, ele está no Reino Unido, ele está na Espanha. Em qualquer momento, em qualquer lugar onde tiver um cristão adorando ao Senhor com seus lábios, o Senhor se faz presente, porque Deus habita entre os louvores. 2. Principais características do livro. O livro de Salmos é classificado como literatura poética hebraica, com conteúdo características por expressões que retratam emoção, ritmo e linguagem metafórica, como comentou Esdras Bento. O que não significa que são textos fruto de imaginação humana. Escritores inspirados por Deus fizeram uso de vários recursos estilísticos para transmitir a mensagem. Poesia hebraica. Não apenas no livro de Salmos,
encontramos poesia, mas também em outros textos do Antigo Testamento, como Êxodo, do 15, 1, 19, Deuteronômio 32, Juízes 5, do 1 ao 31, como comentando na Bíblia de estudo, palavra-chave. Trata-se de uma poesia diferente de nosso tempo, pois não envolve a ritma de sons, mas a rima de sons, mas a rima de pensamentos ou ideias. Encontramos em vários salmos a descrição de sentimentos, intentos e como os escritores lidaram com os mesmos. Poesia. Por isso que eu falo que no livro de Salmos, por exemplo, o Senhor se revelou, está se revelando a nós com os hinos e poesias, as orações. Você já percebeu que em algum momento, quando você leu o livro de Salmos, você encontrou uma palavrinha escrita Selá no final do livro? Vamos colocar assim, no verso. Você está lendo ali, tá os Salmos 26, você está lendo o Salmo 26, de repente você vê no finalzinho daquela estrofe, você vê Selá. Sabe o que significa aquilo ali? Significa que naquele momento você precisa elevar a sua voz, porque se trata de um louvor. Elevar